Vamos mergulhar no mistério. Um mistério que está escondido à vista de todos nas páginas dos nossos próprios livros de ciência. Parem um segundo para pensar nisto. Uma daquelas verdades científicas que aprendemos na escola com o nome de alguém que, se calhar, não foi a primeira pessoa a descobri-la. E isto não é só uma hipótese, não. Aconteceu mesmo. E é só a ponta de um iceberg de um dos maiores assaltos da história. Ok, vamos a fundo nisto. O que vamos ver hoje não é um caso isolado, um erro histórico que aconteceu uma vez. Não. É um padrão. Uma sombra que se estende por séculos e séculos de descobertas científicas. É um fenómeno que até já tem nome. E o nome do vilão da nossa história é este, o efeito Matilda. A definição é bastante clara. É o processo sistemático de apagar as mulheres da história da ciência, dando o crédito do seu trabalho a homens. Basicamente, é um roubo de reconhecimento em escala histórica. E a ironia disto tudo? O nome vem de Matilda Joslyn Gage, uma ativista que já andava a denunciar esta exata injustiça há mais de um século, lá em 1883. Isto só mostra há quanto tempo é que este problema existe, mesmo debaixo do nosso nariz. Então, como é que este assalto científico foi sequer possível? Como é que se constrói um sistema que, na prática, torna invisíveis metade dos seus génios? A investigação mostra que não foi por acaso. Havia um muro construído com várias barreiras bem sólidas. O mais fascinante é ver como estes três mecanismos se alimentavam uns aos outros. Primeiro, as barreiras formais, leis que simplesmente diziam não podes entrar nas universidades. Depois, vinham os discursos que se diziam científicos, a usar a biologia para justificar que este não é o vosso lugar. E para terminar, a invisibilidade cultural. Mesmo que uma mulher conseguisse saltar estas barreiras todas, a história dela era simplesmente apagada dos livros. Era como jogar um jogo com as regras viciadas desde o início. E para lá deste muro institucional havia os obstáculos do dia a dia. A falta de oportunidades, a pressão brutal de ter uma dupla jornada, em casa e no laboratório. E talvez o mais cruel de tudo, uma educação que não lhes dava heroínas, que não lhes mostrava que outras mulheres já tinham feito aquele caminho antes delas. Para que isto não pareça só teoria, vamos olhar para um caso concreto. Uma história que ilustra na perfeição o efeito Matilda em ação. E é um dos casos mais gritantes da história da física. Esta é a Lise Meitner. No início do século XX, ela não era uma assistente, nem uma estudante, era uma líder. Uma das mentes mais brilhantes do seu tempo no campo da física nuclear. Era respeitada por toda a gente, incluindo colegas como Einstein e Max Planck. E esta cronologia, mostra o roubo a acontecer em câmara lenta. Em 1922, Meitner publica a sua descoberta. 2 anos depois, Pierre Ogier observa a mesma coisa. Mas, em 1927, quando chega a altura de dar um nome à descoberta, a primazia de Meitner é completamente ignorada. E o efeito passa a chamar-se efeito Ogier. É assim que está na maioria dos livros, ainda hoje. E para se perceber a verdadeira dimensão desta injustiça, é preciso saber que, para chegar àquele ponto, Meitner já tinha superado obstáculos inacreditáveis. Durante 5 anos, ela trabalhou sem receber um único cêntimo, como uma espécie de convidada no instituto onde fazia investigação de ponta. O roubo do crédito pela sua descoberta foi só o culminar de uma carreira inteira de luta. Se calhar estamos a pensar que isto são histórias de um passado distante, de outra época. Mas o problema é que o efeito Matilda não ficou lá no século XX. Ele continua a ser perpetuado, hoje, nos sítios onde formamos as próximas gerações de cientistas. Olhem bem para este número. Uma análise a manuais escolares de história em Portugal revelou que apenas 1/3 dos retratos de figuras históricas são de mulheres. Isto não é só uma estatística, é um espelho de quem é que nós, como sociedade, achamos que é importante o suficiente para ser lembrado. E quem é que fica de fora? Os nomes são impressionantes. Jane Wright, uma pioneira da quimioterapia. Alice Ball, que revolucionou o tratamento da lepra. Rosalind Franklin, cujo trabalho foi a chave para desvendar o segredo do DNA. Margaret Hamilton, que escreveu o código que levou a humanidade à Lua. Génios, uma a uma, apagadas da história que nos é contada. E o problema não é só a quantidade, é também a qualidade da representação. Quando as mulheres aparecem, raramente é como protagonistas. São mostradas como assistentes, como carpos a serem estudados pela ciência ou como consumidoras da tecnologia, mas quase nunca como as mentes brilhantes por trás das descobertas. E isto leva-nos à parte mais importante de toda esta análise. Porque a questão aqui não é só sobre justiça histórica ou dar o crédito a quem o merece. É sobre algo muito, muito maior. É sobre o próprio conhecimento científico. Esta citação da historiadora Londa Shippinger é absolutamente central. O que ela defende é que quando excluímos um grupo de pessoas da ciência, não estamos só a perder cérebros, estamos a perder perspectivas, estamos a limitar as próprias perguntas que são feitas. E aqui está o ponto-chave.
O roubo não foi só contra a Liz Meitner ou a Rosalind Franklin. Foi um roubo contra todos nós. Deixou-nos com uma ciência que reflete apenas metade da experiência humana. Uma ciência, digamos, incompleta. E esta é a pergunta que fica a pairar no ar, não é? Quantos avanços, quantas curas, quantas tecnologias é que nunca chegaram a existir porque as pessoas com as perspectivas certas foram silenciadas antes mesmo de poderem começar a investigar? Por isso, em vez de um resumo, fica aqui uma missão. É quase como transformarmos-nos em detetives da história. Quando se ler sobre um grande homem da ciência, vale a pena questionar a narrativa. Procurar os nomes que ficaram nas notas de rodapé ou que foram completamente apagados. Porque reescrever a história e garantir um futuro mais justo para a ciência não é uma tarefa só de historiadores. Começa com a nossa própria curiosidade. Fica o convite para partilharem nos comentários um nome de uma cientista que acham que devia ser mais conhecida. E claro, se esta investigação fez sentido, um gosto e uma subscrição ajudam imenso a que chegue a mais gente.